Olá pessoal, sejam mais uma vez muito bem-vindos ao nosso podcast Famílias Extraordinárias. E hoje um dia super especial, temos uma convidada aqui que o Rodrigo logo vai apresentar pra gente que, nossa, tá mudando a maneira como a gente vê a educação de filhos. Você sabe que o nosso podcast fala de famílias extraordinárias porque toda a família é extraordinária. O sucesso de verdade começa onde mora o nosso coração. E onde mora o nosso coração, gente? No lar, em casa, no acolhimento de casa. É isso aí. Eu sou Tom Coller, palestrante, escritor, influenciador digital, varro o chão, lavo louça, cuido dos 2 filhos e meu maior papel na vida é cuidar do Pedro e da Mariana. Né? Estamos aqui hoje. Rodrigo, passo a bola para você, meu irmão. Olá pessoal, tudo bom? Sejam bem-vindos. Você seja bem-vindo. Eu sou o Rodrigo Schwab, pai do Alex, marido da Camila e empreendedor no mercado binário e na Eleva Web. Hoje eu tô aqui com uma convidada muito especial que está transformando o jeito que a gente educa as crianças no Brasil. Ela é pedagoga, educadora parental, pós-graduada em neurociência e educação positiva e autora de best-sellers. São 4 livros, a gente vai mostrar aqui para vocês também. É também sócia e professora na Escola de Educação Positiva, que é a maior escola profissionalizante em educação parental no Brasil. Ela nasceu na Suíça, onde viveu até os 19 anos e hoje vive no Brasil. Maya Eigenmann. Maya, você é uma referência quando o assunto é educação e vínculos. Mas eu queria saber aqui pra gente começar, quem é a Maya no café da manhã com seus filhos? O café da manhã com os meus filhos. Literalmente o café da manhã, gente. É isso, a gente começa o dia às vezes já com aquela cabeça cheia, pensando um monte de coisa que a gente tem que fazer, né? E eu sou muito acelerada, como um todo, eu sou muito da execução, né? Às vezes minha cabeça é muito focada em resolver o que tem que ser resolvido, mas as crianças sempre me ancoram e me lembram, assim, de como é importante estar aqui e agora, cuidando deles, estando com eles. E felizmente eles são muito conversadores, são muito presentes, muito intensos, então eles sempre me chamam de volta. E é maravilhoso ter a oportunidade de rever o nosso modus operandi e repensar a forma como a gente se relaciona com os nossos filhos. E eu precisei fazer esse recálculo de rota com as minhas crianças, porque eu estava atropelando muito eles com esse meu jeito de ser, sem perceber que era nocivo para eles, sem perceber que também era uma forma violenta de me relacionar. E é isso, então, quando a gente fala de café da manhã, é esse momento no qual eu me disponibilizo muito para estar com eles. Eu faço questão de servi-los, não só em termos de preparar a comida, de um lugar muito amoroso, carinhoso, né? Às vezes as pessoas têm medo, vai fazer as coisas para as crianças, vão crescer dependente. Então, a gente está muito longe de conseguir gerar um tipo de dependência emocional, porque é verdade que a gente é muito ausente nas relações, né? Então, poder estar ali com eles, preparando o café da manhã, colocando as músicas que eles gostam de ouvir, começar o dia dessa forma, para mim, é maravilhoso. São pequenos momentos da rotina essenciais e que bom que a gente pode tê-los e é importante sustentá-los mesmo. Essa é a pergunta que a gente costuma fazer, Maya, porque não adianta, né? O café da manhã, geralmente, ele é muito caótico. Muito caótico, não diria. A palavra não é certa, caótico, gente, mas é muito correria, vamos dizer assim. É muita coisa para fazer. O dia, você tá começando o teu dia, tá pensando no que tem que fazer, e aí teus filhos estão precisando do café da manhã, você tem que correr para levar para a escola, e aí tem isso, tem aquilo. E geralmente é o café da manhã que você, às vezes, precisa dar um... Ufa, peraí. Eu acordo bem cedo para poder fazer isso. Eu acho que aqui você tá conversando com todas as pessoas aqui, são muito matinais, sabe? Então, eu sou super, sou uma jovem senhora. A gente tem 9 horas da noite, já quero estar assim, dormindo. Então, de manhã. E aí, então, a gente sempre traz essa pergunta, porque esse momento do dia é importante para começar, né? Onde começa tudo. E aí, eu faço uma brincadeira em casa, Rodrigo. Deixa eu só... Ele tá com uma pergunta aqui no Google. Eu conheço a expressão facial dele. Eu conheço a expressão corporal dele. Mas tem um exercício que eu acho muito legal que eu faço com as crianças todas as manhãs, né? Eu falo assim com eles, né? Já até coloquei na rede social, inclusive. É até um assunto que depois a gente pode abordar. Mas eu coloco assim... Filhos, vamos fazer aquele exercício junto? A gente respira e a gente faz assim. Eu aceito, com muita alegria e glória, tudo que esse dia nos oferece. Com felicidade e amor. E aí a gente faz essa respiração 3 vezes e faz isso. Aí, tipo, dentro do café da manhã ali, isso no final do café da manhã. E parece que, pra mim, agora tudo que vier tá bom, sabe? Uhum. É um exercício que a gente faz. E aí essa coisa do café da manhã parece uma coisa assim, um ritual, uma coisa muito importante, sabe? Ai, que bom. Vamos lá, tô engatado aqui na pergunta. Já tô engatado. Eu quero começar com uma pergunta que pega todo mundo de surpresa, né?
que é esse negócio das crianças. A gente grita com as crianças por elas ou por nós, na tua visão? Acho que vocês já até sabem a resposta. Bom, se eu perguntar... Vamos trocar essa pergunta por... Um marido grita com a esposa por quê? Uma pessoa é homofóbica por quê? Uma pessoa é racista por quê? Não é por causa do outro, é por causa dela, né? E aí as pessoas já tô até ouvindo a voz dos ouvintes. Mas é diferente porque são filhos. Então, é diferente porque a gente ainda não entendeu que são seres dignos de respeito e de igual valor a nós. E muitas vezes nós nos relacionamos com as crianças de um lugar hierárquico, no qual eu entendo que eles são um anexo meu, um adendo meu, e eles precisam se encaixar na minha expectativa. E a gente vai destrinchar esses assuntos, eu acho que a gente tem bastante tempo para poder conversar sobre, mas quando a gente é violento com o outro, com as nossas palavras, nossas atitudes, não é por causa... Eu não vou nem falar do outro, vou falar especificamente das crianças. Não é porque a criança que está gerando isso, né? Tem uma analogia muito bonita do meu professor Gabor Maté. Ele também é professor na minha pós-graduação da educação positiva na minha escola, que ele traz que é a seguinte analogia. Imagina que você ficou na praia tomando sol e você passou teu protetor solar no final do dia, você tá com a pele protegida, você tá bem, né? Você não vai estar com uma queimadura. A não ser que você seja muito, muito pálido, mas vamos fazer de conta que... Enfim. Se você passa o dia na praia e você não passa o protetor solar, você vai estar com uma queimadura. E aí, talvez alguém chegue e encoste no seu ombro, e na hora que essa pessoa encosta em você, a tua reação é: ai, não me encosta, não chega perto, tá doendo. Mas o que causou essa dor não é a pessoa em si, mas é aquilo que está em você, na tua pele, o teu machucado, as tuas feridas, os teus traumas. Então, quando nós estamos na relação com os nossos filhos, não que eles nasçam com esse propósito. Inclusive, tem uma crítica a essas falas. Meu filho nasceu para me mostrar. Não, ele não nasceu para essa finalidade. Não é essa a finalidade do nascimento dos nossos filhos, né? Mas, na relação com eles, muitas vezes nós temos momentos no qual há um choque daquilo que já nos machucou, apesar de já sermos adultos, aquilo vem à tona. E aí a gente grita, a gente atropela, a gente fere. Sim. E depois a gente se arrepende. Assim, é um ciclo triste e real. Eu acho que todos nós aqui podemos ser honestos de já termos vivido isso. Total, a gente pisa na bola sem querer, amando enlouquecidamente os nossos filhos. E aí quando a gente erra, a gente percebe, a gente se arrepende, sente culpa. E enfim, aí a gente tem que ter aquele compromisso de fazer diferente. E aí tem um pequeno detalhe que a gente precisa fazer aqui, que é sobre um recorte de gênero, que é de como as mulheres geralmente são muito mais sobrecarregadas. E essa sobrecarga também contribui com a explosividade, né? Porque se você está esgotada e aí chega o teu filho para pedir mais uma coisa, a sensação que você tem é: eu não tenho mais nada para dar, me deixa, não vem me pedir mais nada, né? Então temos que também lembrar que tem questões, sim, que são do nosso passado, mas tem questões também do presente. Acho que você fala bastante sobre isso também, né? Bastante. Adoro. E isso, com certeza, também se torna, enfim, um grande caldeirão de uma bagunça emocional, mas é muito mais sobre a gente, de fato. Aproveitando o gancho aqui da Maia, a gente até quero convidar você que está aqui conosco, que dê um pulinho atrás em 3 episódios, 4 episódios talvez. A gente conversou com 2 pessoas especialistas sobre sobrecarga, né? São pessoas que estão no mercado de trabalho como diretoras de empresas de RH e assim por diante, e conseguem equilibrar essa carga mental com a família e com a casa. Conseguem assim, né? Conseguem desse jeito. E trazem dicas de como a gente pode fazer isso. Também nas nossas redes sociais e aqui no nosso podcast, a gente traz muito esse assunto, sabe, Maia? A gente sempre quer falar sobre como acolher essas mulheres que estão mais sobrecarregadas, né? E como estimular esses homens a serem mais participativos. Porque toda a carga e a exaustão feminina, a exaustão de uma mãe, começa na ausência de um pai. Na pouca participação desse pai. E se o pai não é presente, ou não participa, ou não está interessado, essa mãe vai estar mais sobrecarregada. E o que a gente faz para mudar isso? Porque muitas vezes chega numa parte do relacionamento onde ela, tipo, cara, eu quero continuar casada, eu amo esse homem, ele é o provedor da família, mas eu tô vivendo infeliz, porque eu tô muito sobrecarregado. Tá, o que fazer? Por exemplo, é um tema que a gente já trouxe aqui em algumas situações, mas eu queria te fazer uma pergunta. Maia,
Você concorda ou discorda sobre a opinião polêmica que eu vou dizer aqui? Calma, sempre gente. trazendo Deixa eu polêmica. tomar água. Toma uma água. Esse é um pensamento... Sempre gostam de me envolver em polêmica. Tá. Não tenho cara de... A polêmica é minha e eu tô causando essa polêmica e eu adoro essa polêmica. Mas eu gosto de dizer assim que educar filhos é fácil. Educar a si mesmo, nem tanto. Porque se você tá regulado, você está você consegue resolver situações desafiadoras de uma maneira mais equilibrada, respeitando, acolhendo e até entregando algum ensinamento para as crianças de como reagir em situações difíceis. Como é que essa frase chega para você, Maia? Tá, eu acho que tem que ter recorte nessa frase. O que eu vou começar dizendo? Se eu comparar a Maia de 7 anos atrás, que começou esse percurso na educação positiva, eu posso dizer que hoje sim é mais fácil. Para mim, pessoalmente, porque eu fiz todo um trabalho de desenvolvimento pessoal, muita terapia, muito estudo para diminuir a minha reatividade. Eu gosto sempre de falar que não é sobre perfeição, é redução de danos, né? A gente vai trabalhar nesse sentido. Mas a gente tem que levar em consideração que nós estamos inseridos num sistema que é extremamente predador. Então, um sistema no qual um pai ou uma mãe se ausenta das 8 às 18, sem contar o tempo de trânsito para chegar no trabalho, por exemplo, e de quão pouco tempo sobra, então, no final de um dia, de uma escala de trabalho como essa, e esse adulto vai chegar exausto e cansado em casa, é quase que assim, o sistema está lutando contra as pessoas para que elas possam ser bons pais e boas mães. Então, em teoria, eu concordo com você, mas na prática, eu acho que só quem tem privilégios que consegue providenciar essa regulação, porque não é todo mundo que vai ter um tempo para poder se dedicar. Não é uma questão de querer, muitas vezes, não é uma questão... Inclusive, em relação aos próprios traumas, né? Existem traumas que não adianta você só sentar e conversar com alguém. São traumas mais profundos e que estão enraizados a nível neurológico no nosso corpo e que se você não cuida disso, você vai continuar explodindo, mas você tem que ter finanças, você tem que ter um aporte para conseguir contratar uma pessoa competente para te ajudar. Então, assim... disponibilizar tempo. Entende? Assim, teoricamente eu concordo, mas na prática eu acho que é um privilégio que não está disponível para todas as pessoas. É legal, essa frase é uma frase provocativa mesmo, para que as pessoas consigam ou passem a olhar que muitas das vezes a mudança do comportamento do filho está em nós. Ah, não, isso sim, isso sim. E aí, muitas vezes a gente está apontando o dedo porque meu filho é isso, meu filho é aquilo, mas não está entendendo, né? Toda a ansiedade, quer dizer, muitas das ansiedades de uma criança, por exemplo, nasce com os pais. No comportamento, na permissividade com telas, por exemplo, e assim por diante. Então, por isso que eu faço essa provocação. Seguindo esse caminho, eu vou fugir do roteiro, tá? Você deve estar acostumado, né? Certo, seguindo esse caminho, Maia, as feridas emocionais que cada pessoa carrega, né? Eu adoro aquele livro da Lise Bourbeau, que fala sobre as 5 feridas, né? Hoje em dia já se colocam 3 a mais, 2 a mais. Não sei se você conhece esse trabalho. Rejeição, abandono, injustiça e assim, que demonstram sinais do corpo, né? De como a pessoa se comporta. Se a pessoa não consegue entender, às vezes, o que ela traz de bagagem da sua criança, como ela pode, do tempo que ela tem, com a estrutura de conhecimento que ela tem, se autorregular para melhorar a condição do filho? Tá. Então, a gente está falando mesmo aqui de redução de danos, né? O ideal seria poder conseguir fazer todo um trabalho terapêutico, mas a gente sabe que não é uma realidade disponível para todas as pessoas. Existem alguns caminhos possíveis para a gente poder cuidar um pouco das nossas feridas. Inclusive, eu indico a leitura do meu livro, Pais Feridos, Filhos Sobreviventes, que é muito sobre isso. Inclusive, eu trago reflexões no livro que vão fazer a pessoa refletir sobre suas atitudes e entender como está enraizado no passado. Tem uma portinha que eu vou abrindo. Mas, para além disso... Eu já li, é muito bom, tá? Obrigada. Adorei. Além disso, e aqui eu vou citar o livro do Dr. Bessel van der Kolk, cujo título é O Corpo Guarda as Marcas, e um livro super focado em trauma, tá? Muito maravilhoso, mas é denso também, não é um livro de rápida ou fácil leitura, mas indico muito.
E ele traz alguns caminhos possíveis para a gente poder cuidar das nossas feridas, dos nossos traumas, para a gente não sangrá-las nos nossos filhos. E ele usa 3 caminhos para a gente fazer isso. Ele chama de top-down, down-up, e um terceiro caminho que é o medicamentoso. Então, o primeiro seria o top-down, que seria a terapia de fala, por exemplo, né? Você conversa com alguém, não só no âmbito terapêutico, especificamente com um profissional, que é o indicado, mas, como já falamos, é uma questão, às vezes, de privilégio financeiro, mas você encontrar pessoas de segurança, de confiança, amigos bons, pessoas boas no teu círculo de amizade com as quais você possa conversar. De um lugar muito honesto, onde essa pessoa não vai te julgar, onde a pessoa não vai vir pra cima de você com argumentos superficiais, assim, você não precisa ficar triste, imagina, não tem motivo. Não. Se você não tá bem, você tem todo o direito de não se sentir bem nesse momento. Como é que eu posso te acolher e te ajudar, né? Nada mais do que uma boa comunicação não violenta, em outras palavras. Então, o Bessel van der Kolk fala que são microdoses terapêuticas. Então, já é um caminho de encontrar essas pessoas na nossa realidade, na nossa vida, com as quais a gente possa conversar de um lugar muito aberto. Então, já é um caminho terapêutico, embora não seja terapia em si. O outro caminho que ele fala que é o down-up, que é do corpo para cima, do corpo para a mente. Aí a gente já está falando de como que a gente pode cuidar do nosso corpo para praticamente desinflamar. E aí a gente vai falar sobre exercício, sobre caminhada. Ele fala muito sobre exercícios em comunidade. Então, assim, ao invés de você fazer exercício sozinho ou sozinha, você fazer com um grupo de pessoas. Então, por isso, inclusive, que bombou. Vocês lembram na época que bombou aqueles grupos de dança, aquelas aulas de dança? Gente, como é que chamava isso? Eu esqueci. Uns 10 anos atrás. Inclusive, eu participava. Então, mas é isso. Eu não tô lembrando. É Zumba? Zumba não era também. isso? Tinha também Zumba. O prazer... Eu era um pouco antes, o axé lá atrás. Que vergonha. Imagina, imagina. Então, o fazer exercícios de dança, por exemplo, com outras pessoas é profundamente prazeroso para o nosso sistema nervoso. É muito compensador. Então, são esse tipo de coisa que vai desinflamando o seu corpo, que vai liberando a endorfina, vai diminuindo o cortisol, que é o hormônio do estresse. E isso pode também ter o seu poder curativo de forma alternativa. Ele fala também sobre fazer uma caminhada com uma pessoa, enfim, assim, o não estar sozinho e fazer exercício com outras pessoas, de dança, enfim, jogar vôlei, essas coisas assim. E aí, por último, o caminho medicamentoso, que aí realmente é só indicado com profissionais, porque o medicamento pode ser um suporte para casos específicos, enfim, eu não quero entrar em detalhe porque nem sou especialista na área, não sou da área da medicina. Mas, enfim, quem tiver interesse, acho que pode se aprofundar. Mas são caminhos possíveis, alternativos e às vezes até gratuitos, para que todos possam começar a fazer um trabalho aí de redução, de amenização dessas vivências passadas dolorosas. Você falou de 7 anos atrás, você era outra pessoa, né? Então, lá 7 anos foi quando você percebeu? Quando que deu esse estalo? Assim, foram... O que você sentiu lá? Porque você estava aplicando essa violência emocional? O que estava acontecendo? Com certeza, assim? muita. A primeira coisa, o primeiro problema surge quando eu tenho o desejo de ser mãe para que os meus filhos me tornem feliz. E eu sempre falo que é um desejo egoísta, porque meus filhos já nascem com uma dívida emocional, né? Então, inclusive eu já sei, as pessoas, então, como assim? Explica melhor. Porque quando eu falo esses assuntos nas minhas redes, as perguntas são sempre muito parecidas. Então, assim, a gente não pode ter filhos com o desejo de que eles nos supram emocionalmente, porque nós teremos que supri-los emocionalmente quando eles vêm ao mundo. Eles não têm como carregar o peso da felicidade dos próprios pais. Essa é uma violência. Inclusive, quantos de nós adultos não vivemos ainda sentindo que somos responsáveis pela felicidade de mamãe e papai nossos, né? Então, o problema todo começa ali. E aí, quando eu começo a perceber que os meus filhos não estão me tornando a pessoa mais feliz do mundo, eu começo a ficar muito frustrada com essa dinâmica e tenho as minhas expectativas completamente... Embora eu seja pedagoga, eu tenho minhas expectativas completamente desajustadas em relação às crianças. Então, se os meus filhos lá com seus 2 anos fizessem uma birra, eu já achava que eu estava educando eles de uma forma errada, que estava errado isso, que eles não deveriam estar chorando. E aí eu estava sendo extremamente violenta com a forma como eu os tratava. Né? Há 7 anos atrás, eles tinham quantos anos? Não, isso ainda estou te contando antes, quando eles nasceram. O Luca tem 10, a Nina tem 8 atualmente. Tá. Isso é antes de eu ter, assim...
de bater o desespero de verdade. Tá, entendi. Entendeu? Só pra gente situar idades, assim. então tá Claro, legal. sim. E aí tudo começa a desandar, né? Aí minha filha nasce em seguida, 2 anos e 3 meses depois do meu primeiro filho. Engraçado que igualzinho meus filhos. É a mesma 10 diferença? e 8, 2 e 3. Jura? Depois a gente pergunta os meses pra ver se é parecido. E eu começo a ver uma versão minha que eu tinha jurado a vida inteira que eu jamais seria com os meus filhos. E isso começou a me dar desespero, porque eu fiquei assim, não é possível que eu vou viver o resto da minha maternidade nesse sofrimento, seja eles como eu. Não tem como isso funcionar, não é possível. E eu me sentia a pior mãe do mundo. E eu explodia com muita velocidade, então meu estopim, eu digo que ele era inexistente, nem tinha estopim, não tinha nem tempo de acender um fogo, eu já explodi imediatamente. Você não tinha essa vozinha calma que você tem hoje? Obrigado pelo elogio, eu vou aceitar, eu não vou dizer que eu não concordo, obrigada. Então, eu era extremamente reativa e a minha reação não era uma reação amena, era uma reação bem apocalíptica, né? E para criança isso é muito sensível. A criança tem um cérebro em desenvolvimento, então as experiências ficam marcadas com muito mais intensidade, porque são milhões de neurônios desenvolvendo a cada segundo. Então, tudo fica muito mais registrado. E aí, gente, eu só sei que um dia eu sentei na cama e eu falei assim, que eu precisava de ajuda. Eu simplesmente falei, não aguento mais, eu preciso de ajuda. E aí apareceu, alguns dias depois, um conteúdo no meu Instagram sobre uma educação respeitosa, sobre esse caminho alternativo. E eu agarrei nesse caminho alternativo com todas as minhas forças, porque eu não estava mais aguentando ser quem eu era na relação com os meus filhos. E aí, por eu ser autodidata, eu entrei no meu hiperfoco, e aí, assim, o que tinha de conteúdo para eu consumir, e olha, a gente tem que lembrar que na época não tinha tanta essa conversa no Brasil ainda, estava começando, estava nos primórdios, mas tinha muito conteúdo em inglês. E aí, eu tenho o privilégio de me entender bem em inglês, então, o que tinha de podcast, gente, eu estava ouvindo. O que tinha de conteúdo de vídeo no YouTube, meu Deus, eu estava 24 horas com um foninho, absorvendo aquilo, bebendo aquilo como se eu tivesse passado anos no deserto, desesperada mesmo, para uma mudança acontecer. E aí eu comecei a ver pequenas mudanças acontecerem. E isso foi 7 anos atrás. Olha que legal. Resumindo, fui prolixa, mas eu tentei. Engraçado que, né, eu tive contato também com isso, mas por uma outra ocasião, né? Eu fiquei viúvo, né? Tinha 2 crianças para cuidar, e eu olhei para minha casa e falei assim, tá, eu preciso dar um lar feliz. E aí, o que eu faço? Que bagagem eu tenho? Zero. Né? Zero. E aí eu me dei de presente um conhecimento que foi fazer a certificação de disciplina positiva. E aí o mundo se abriu. E aí eu percebi que quanto mais eu buscava ser melhor para que meus filhos fossem mais felizes, eu precisava entender que eu precisava ser feliz. E como é que eu buscava isso? Tudo que eu tenho em mim é que meus filhos vão receber, vão trocar, vão poder caminhar com isso que eu vou deixar neles, né? E aí, então, quando eu me dei conta da disciplina positiva, daí veio a questão do Montessori, aí veio do Waldorf, aí veio da escola da positividade, da psicologia positiva primeiro, né? E hoje até fiz um curso seu um tempo atrás, eu não lembro o nome do curso, que faz uns 3 anos, foi em 2022, que falava também sobre essa coisa da gente educar os filhos positivamente. Para isso, começa com a gente. E engraçado que o Rodrigo tem até uma pergunta aqui sobre o Terrible Two, né, Rodrigo? Exatamente. Mas antes que você fale Terrible Two, por que a gente chama de Terrible Two, gente? A gente pode chamar de Wonderful Two. Porque somos centrados no adulto, né? Para o adulto é difícil, mas é porque o adulto não tem recursos. E é muito fácil a gente rotular a criança como difícil, né? Acho que difíceis mesmo somos nós. Os terrible adults. Terrible adults. Nós que precisamos melhorar. Eu tenho uma frase que até uso no meu livro, que o resultado de uma educação positiva não se vê necessariamente no comportamento das crianças, se vê no comportamento dos adultos. E aí, quando a gente fala de terrible two, ou então, a aborrecência... olha como... Gente, deixa eu perguntar sempre pejorativo, uma coisa. né? Veja, cara? olha só, como é que vocês se sentiriam numa relação na qual a pessoa sempre espera o pior de vocês? Porque muitas crianças crescem exatamente nessa dinâmica. Os pais sempre acham o pior da criança, sempre veem ela de um lugar depreciativo.
Como é que você vai estar bem? Como é que você vai ser sua melhor versão? Se nessa relação que você tá, a outra pessoa sempre espera o pior. Numa relação de trabalho, se o teu chefe tá te criticando, a tua chefe tá te criticando o tempo todo. Numa relação amorosa, se teu parceiro ou a tua parceira tá sempre te depreciando, que vontade que você tem de mostrar o seu lado bom? E a criança acredita que é uma verdade o que a gente está falando a respeito dela. Ela vai começar a acreditar que ela é terrível. Ela vai começar a acreditar que ela é ruim. Ela vai acreditar que ela é o problema, que ela é o motivo da ira dos próprios pais. Sim. Ela vai assumir aquilo. Mas, quando a gente dá uma olhada na ciência, e aqui eu vou me embasar na teoria do apego seguro, que é um dos pilares da educação positiva, é o primeiro pilar, a gente vai entender que todo o comportamento de desregulação da criança é sinal de que algo precisa ser cuidado e olhado, né? E eu não estou falando de suprir os desejos da criança, sei lá, ela está se jogando no chão porque ela quer que você compre um brinquedo que ela viu no shopping, então agora você tem que entrar na loja e comprar para ela parar de fazer a birra. Não é isso. A gente está falando de desejo, eu estou falando de necessidades emocionais. O que a criança precisa quando ela está desregulada? Ela precisa que alguém ajude ela a voltar a se sentir segura para ela se regular de novo. Então, o que acontece na fase dos 2 anos? O cérebro dá um salto de desenvolvimento muito importante, no qual ela começa a ter um pouquinho mais de previsibilidade dos movimentos da família. Então, se a figura de apego for a mãe, ou se for o pai, tanto faz, tem a figura de apego primária. Aí ela viu que essa pessoa está se afastando, ela vai começar a demonstrar com muita mais veemência a indignação dela. E não é porque ela é dependente, emocional. Gente, isso daqui, para vocês terem ideia, é resultado de milhares, se não milhões de anos da evolução da nossa espécie. É o cúmulo da inteligência da evolução da nossa genética. A criança, o filhote reagir dessa forma. Porque, embora nós não sejamos mais pessoas da caverna ou nômades, o nosso DNA não mudou. Então, os comportamentos que nós vemos hoje ainda são herança dessa fase de sobrevivência. Então, o filhote não podia ficar longe do adulto cuidador. Então, quando o adulto cuidador primário se afasta, o cérebro dessa criança de 2 anos é programado para soar o alarme. Ei, volta aqui! E aí a criança vai correndo atrás e de um lugar de desespero. E a gente tem que entender que esse não é um comportamento mau ou de origem má. É o resultado da inteligência da nossa espécie, da evolução da nossa espécie. E que ao invés de eu olhar para esse comportamento como se fosse um defeito, ai, essa criança histérica, ai, essa criança que não sai da barra da minha saia, tem essa expressão, né? De começar a acolher e falar, eu tô aqui, quer vir comigo? Vamos juntos. E ao contrário, isso não vai fazer com que essa criança cresça dependente. Ela vai se tornar muito mais autônoma, justamente por ela estar num ambiente de segurança emocional. Então, teve uma cena lá em casa, minha esposa está aqui, eu fico olhando lá para ela. Teve uma cena lá em casa essa semana, meus pais estavam lá, e o Alex, nosso filho, está com 2 anos exatamente agora. A pergunta foi pessoal, foi entendi. Pessoal, exatamente. Terapia aqui. Mentoria. Mas eu imagino que isso aqui, muitas pessoas passam por isso, né? Então a gente teve uma cena dele se jogar no chão, eu estava mais próximo, ele está muito colado na mãe, Camila, mamãe Tamila, ele fala, mamãe Tamila. Que fofo. E ele se jogou no chão, por algum motivo, ele estava cansado, sono, enfim, alguma coisa desregulou ele, simplesmente. Eu fui acolher ele no chão, botei no colo, mas meu pai, que participou inclusive da roda com a gente ontem, de masculinidade aqui, ele olhou assim espantado. Eu vi ele espantado assim, mas o que está acontecendo? Você está pegando ele chorando no chão? Tá? Daí a Camila já veio perto e já nós 2 acolhemos. Ai, que Acabou lindo. que ele foi mais pro colo dela e ela pegou ele. E eles tentando brincar, e sabe aquela coisa de tentar fazer brincadeira? Eu falei, calma, gente, ele só precisa de um aconchego, não precisa... Não, e minha mãe é palhaça, assim, fica fazendo palhaçada. Eu falei, calma, desacelera, só dá um aconchego. Mas essa reação, então, a gente às vezes não sabe como reagir e foi educado desse jeito, né? Eu reagiria talvez dessa mesma maneira se não tivesse estudado, e se não tivesse nesse caminho que eu tô hoje, junto com a Camila, de entender também sobre educação. Mas o que a gente diz para os pais hoje que vem uma criança se jogando no chão e deixam essa criança se jogando? Qual é o melhor caminho? Então, vou complementar a tua pergunta, Rodrigo. Também é essa coisa assim de quando a criança chora, em vez de acolher, fazer uma brincadeira. Pra tirar daquele estado. É distrair, né? Pra distrair. E aí ela não tá tratando a causa
daquela necessidade emocional, né? A gente- Já fui essa pessoa, inclusive, Camila me ajudou. então acho que não é isso, né? Na Pra verdade, quem nunca, né? depois eu até tenho uma outra, mas por favor, Maia, o que você acha sobre isso? Primeiro, que cena mais linda essa que você me trouxe. E eu tenho certeza que os seus pais, a intenção deles era a melhor possível naquele Total, momento, né? A sim. verdade é que tá todo mundo, enfim, tentando acertar também, né? Mas eu acho que o que foi importante nessa cena é que vocês sustentaram esse limite de proteção. Então, vocês, me parece que muito amorosamente, simplesmente colocaram um limite gentil, né? Não de antagonismo ou de agressividade, assim, olha, ele tá bem, ele tá seguro, ele só precisa. Então, assim, eu imagino que vocês já tenham uma relação na qual vocês serão ouvidos por esses avós, né? Agora, vamos imaginar uma relação na qual isso não acontece, né? Que eu acho que talvez é a realidade da maioria das famílias. E era a nossa realidade há um tempo atrás também, agora já é outra, né? Ah, É mas isso, vocês né? foram trabalhando, que Exato. bom. Então, eu sempre digo o seguinte, olha só, quando nós estamos lidando com uma situação igual essa, na qual estamos com um filhote desregulado e adultos querendo invadir esse espaço. Eu tenho que lembrar que o meu compromisso é com esse filhote, não com esses adultos. Então, se eu estou lidando com isso e esse adulto vai invadir esse espaço e vai falar, enfim, as potocas todas ali, né? Eu tenho duas opções. Ou eu saio de cena, se eu vejo que eu não dou conta de sustentar esse limite com esse adulto, que esse adulto é muito invasivo, esse adulto não sabe respeitar limites quando eu coloco, eu simplesmente saio de cena. Eu posso fisicamente sair de cena e esse vai ser meu limite. Ah, mas se eu estiver na casa dos meus pais, vai para um quarto, vai para o banheiro, fecha a porta. Saiba que o teu filhote precisa de você. Os adultos, eles já estão adultos. Mas Leva a criança cata o junto. filhote, né? Não deixa o filhote. não. Só pra ficar claro. Vai com a criança junto, lógico, né? Aí você vai cuidar dessa criança, né? Se houver espaço para conversa, aí você pode falar esse limite. Olha, eu estou cuidando. E tudo bem se você não concorda. E é a forma que eu quero fazer. E eu estou estudando para poder fazer dessa forma. Mas sabendo que a outra pessoa pode não concordar, pode não gostar. E o teu papel naquele momento não é convencer ninguém, é cuidar do seu filho. Só que aí entra uma questão que é: quão dispostos estamos em desagradar nossos próprios pais? E a gente tem que entender que enquanto eu estou olhando para o meu pai e para minha mãe, eu estou de costas para os meus filhos. Enquanto eu espero a aprovação deles, eu estou de costas para os meus filhos. Então, eu preciso fazer esse caminho de olhar para ele ou para ela que precisa de mim e entender que eu não estou mais na posição, na relação com os meus pais, na qual eu precise dessa aprovação deles. Agora eu sou um filho adulto, não sou mais um filho criança. E aí, às vezes, é difícil fazer isso, né, gente? Sim. Eu lembrei de uma cena que eu estava conversando hoje com a Camila no café da manhã, e ela contou uma história onde a professora, enfim, elas estavam olhando as coisas antigas de casa e achou um caderno dela antigo, onde tinha uma frase da professora perguntando para ela, uma pergunta assim, né? E aí, tô com a pergunta aqui, né? O que o seu pai mais gosta em você? E aí, a resposta dela com 7 anos foi: ele gosta quando eu obedeço. Gente, e aí eu queria entrar um pouco nessa linha da permissividade, enfim, da educação com respeito. O que você imagina que uma criança dessa, né? Claro que a gente entende, hoje a gente super entende o jeito da educação dele, não estou aqui para julgar o jeito que é a educação, ele tinha o trabalho dele ficar trabalhando, enfim, não tinha que prover a casa, a gente entende tudo isso, mas olhando pra gente, como eu posso trabalhar para ser um pai que meu filho não goste, né, o que chame mais atenção de mim, como isso na escola, para que no futuro ele não fale assim, não, o meu pai gosta, né, quando eu obedeço, ou algo nesse sentido. O que você imagina? Essa não é uma pergunta fácil de essa responder. É bem difícil. Eu gosto também dessa pergunta. Eu gostaria também até de falar sobre. Vamos lá. Você quer começar? Não, por favor. Por favor. Você é que é nossa... Não, mas enfim, isso fala sobre como funcionam as dinâmicas entre pais e filhos mesmo, né? É como se fosse, assim, um leão enjaulado num circo, agradecendo por viver num circo. É isso que está acontecendo nessa cena, né? Por que eu estou usando esse exemplo? Porque é isso que a gente faz com os nossos filhos, né? Quando a gente não tem consciência, a gente adestra, a gente enjaula, a gente
espera que eles apenas sigam os nossos comandos. E isso vem exatamente dessa educação tradicional, hierárquica, na qual sempre tem que ter alguém acima do outro. E as pessoas me perguntam, mas se não tiver hierarquia, não vai ter ordem. De onde que a gente tira isso? De onde? E eu vou falar para vocês. E até nosso sentimento de superioridade em cima dos nossos filhos, né? Exatamente. E eu acho que isso também tem um pouquinho a ver com agora é minha chance de oprimir, assim, sabe? Mas isso vem... Por que a gente acredita nisso? Gente, porque foi falado por centenas de anos, inculcado na nossa cabeça que tem que ter hierarquia e que se não tiver hierarquia... E a gente tem que olhar assim, para a história da humanidade para entender essa construção, né? Mas quando a gente olha para a antropologia, ou seja, o estudo da espécie humana, da evolução da espécie humana, nós não evoluímos para nos tornarmos o Homo sapiens em estruturas hierárquicas. Nós vivíamos em pequenos bandos de estruturas de igualdade. Vou falar de novo porque eu falei a palavra errada. De igualdade, né? E essa estrutura hierárquica é uma invenção moderna e muito nociva. Muito nociva. Alguém sempre acaba pagando o preço. Quem está embaixo sempre paga o preço. Então, qual que é o desafio aqui? O adulto se desprender da ideia que só é possível existir uma relação com base na hierarquia. E o adulto tem medo disso. Tem medo por quê? Quais são as coisas que a gente escuta por aí? Se você não bater no seu filho, vai crescer, vai dar na sua cara. Que tem no teu livro, né, da Calma Educa. As coisas que a gente ouve são catastróficas. Ou você educa na hierarquia, ou então vai desandar tudo. Aí começa o terrorismo emocional. Porque não sei o que na Cracolândia, aí vai virar drogada. Gente, a pessoa estar nesse lugar de um vício na vida adulta, de cometer um suicídio, ou de problemas que ela possa viver emocionalmente, não tem a ver com... Aliás... tem muito mais a ver com essa educação hierárquica e tradicional do que qualquer outra coisa, né? E hoje nós temos os estudos sobre trauma. Eu vou até citar para quem quiser se aprofundar um estudo muito robusto de 98, chamado Experiências Adversas na Infância, que vai falar exatamente sobre como, quanto mais experiências adversas na infância uma pessoa tem, maiores as chances dela ter inúmeras doenças, sexualidade precoce, índice de suicídio, uso de drogas, encarceramento, aumenta drasticamente essa estatística, né? Então, a gente precisa começar a fazer essa desconstrução. E, às vezes, essa desconstrução não vai ser da noite para o dia, tá? Isso é uma coisa que a gente... Quem está do lado de cada força tem que ser compassivo com quem está no começo do processo, porque, às vezes, dá mesmo medo soltar o controle. Se você está sempre acostumado e você não consegue vislumbrar um outro caminho senão a hierarquia, dá medo abrir mão disso. Eu sei que eu sentia medo disso no começo da minha mudança com os meus filhos, assim. Né? Se eu não estiver no controle, eles vão estar no controle, então isso não pode ser, né? E aí a gente vai começando a perceber que os nossos filhos não têm interesse algum em nos controlar. Eles não querem tomar o nosso lugar. Ou então esses discursos de pequeno imperador ou reizinho da família, esses discursos são profundamente nocivos, são um desserviço à infância. A criança não quer dominar ninguém. A criança quer ter a própria voz. Ela não quer ter a tua voz. Só que a gente atropela tanto que a única forma que ela consegue se relacionar e se expressar é gritando, é chorando o tempo todo, porque a gente não escuta. Só e assim aí, para ter atenção. Exatamente. E aí começa a confirmar essa dinâmica na cabeça dos adultos que só funciona se der o grito, se mandar. Porque realmente, quando você grita, a criança para. Lógico, tá morrendo de medo. Funciona com qualquer pessoa, a gente não é só com criança, não. Então é isso. Eu acho que o mais difícil é essa desconstrução. Porque, no fundo, pelo menos eu não quero que os meus filhos cresçam achando que a minha felicidade está na subjugação deles a mim. Sim. Educar com respeito. O pessoal acha que educar com respeito é permissividade. Ai, sim, ausência do confusão, limite. né? Ausência do limite. Eu acho uma coisa bem legal que você falou, mas só, né? Umas coisas que eu penso aqui, que eu pratico, que eu vejo e que eu recebo de crítica também, né? Porque quando a gente... na minha educação, por ser sozinho e cuidando das crianças, todo mundo acha que pode dar pitaco, todo mundo acha que pode falar, todo mundo quer dar uma dica, todo mundo quer falar que eu tenho que fazer. E ao longo desses 7 anos que eu cuido deles sozinhos,
Eu já escutei demais isso. Uma coisa que eu percebi muito forte é que essa questão da hierarquia coloca um negócio chamado autoritarismo. E esse lugar do autoritarismo é seguro. Deixa as pessoas tranquilas. Deixa as pessoas mais sabendo o que fazer. E quando a gente não precisa da hierarquia para construir um negócio chamado autoridade. Autoridade emocional, que significa a criança tem um lugar seguro para onde correr. Tem um lugar calmo para onde receber um abraço. Que pode falar sobre as suas emoções, né? Que tem as suas necessidades atendidas, né? Assim que pode. Mas é muito difícil até os adultos perceberem quais as necessidades da criança que estão acontecendo, que ela não está atendendo e qual está atendendo. E o mais legal é que quando você começa a ter esse conhecimento, você começa a perceber resultados de... Quando a necessidade não é atendida, qual é o comportamento? Irritação, choro, birra, grito, algum comportamento desafiador, como jogar tudo no chão e assim por diante. Quando a necessidade é atendida, você começa a perceber alegria, felicidade, amor, brincadeira, riso, sabe? E isso é na prática, no meu dia a dia ali, que eu fui percebendo, mas também lendo muita coisa sobre necessidades não atendidas. E engraçado que quando a gente vê as pessoas mais velhas de outra geração, que me diziam assim, você não tá dando limite para essa criança, você vai criar um monstrinho. Cara, passaram-se anos. Esses dias a minha filha chegou para mim e falou assim, pai, eu estou com ciúmes do mano. Eu falei, caraca, mano, olha isso aqui, ela tem 8 anos. Ela sabe nomear o sentimento dela. E vem, na humildade, pedir, me ajuda a lidar com isso, que ela estava dizendo. Me ajuda a lidar com isso. Porque eu não estou conseguindo lidar sozinha. Cara, olha que incrível. Aí eu me senti tão... Ai, sabe aquelas críticas que você recebeu da tua tia, da tua irmã? Não vou falar o nome aqui, né? Senão... Mas que também estavam bem intencionados, pensando que a gente estava fazendo alguma coisa errada. E hoje você fala assim, cara, que caminho, né? Que caminho. E lá na minha infância, quando as crianças eram bem pequenas, eu tinha que lidar com as paradas do luto deles. Como é que eu vou ensinar as crianças sobre luto, né? Como é que eu vou falar sobre isso? Então, eu criava smiles, assim, e espalhava pela casa. E quando via um comportamento, tipo, desesperador, assim, alguma coisa muito difícil, eu pegava a ponta. Qual dessas carinhas, filho, que você está sentindo agora? Qual que é a mais parecida? Aí tinha lá a carinha da ansiedade, a carinha da alegria, a carinha da tristeza, a carinha do choro, todas aquelas carinhas. Aí eles apontavam. Então, isso que você está sentindo é isso, filho. E o tempo passou. Pai, tô com ciúmes. Que legal. Cara, isso foi uma coisa engraçada. Então, é importante, assim, né? Eu queria saber de você, né? Como a gente pode lidar... Porque quando a gente muda, Maia, a gente vai receber crítica. Você deve ter recebido. Né? Quando a gente começa a falar sobre isso, as pessoas estão falando que a gente está criando monstrinhos. Sim. Né? Para a pessoa que está interessada aqui em nos ouvir, além de, né, seguir seu conteúdo, os nossos aqui também, e ela quiser aplicar, como ela pode lidar com isso? Acho que tem 2 caminhos aí. O primeiro quanto mais seguro você se sente a respeito de algo, menos você se abala também com o que a pessoa fala. E parece papo de coach, gente, mas... É como se fosse assim, olha só. Se eu tenho certeza que a Terra é redonda, eu não vou me abalar se alguém chega e fala alguma potoca que a Terra é plana. Tipo, eu não vou ficar ofendido nem nada. Tipo, eu não vou nem entrar nessa conversa. Eu vou perder meu tempo com isso, entendeu? Porque você sabe, você tem convicção daquilo e pronto, né? Então, assim, um dos caminhos é realmente se aprofundar para você se sentir muito seguro e muito segura. Infelizmente, tem muito conteúdo gratuito, né? Vocês estão prestando esse serviço de forma gratuita, então as pessoas podem se aprofundar através de podcasts. Eu indico muito, muito. Porque o podcast é um espaço no qual dá para se aprofundar, não é igual a rede social que 1 minuto e meio, 3 minutos, é muito pouco esse tempo. A gente tenta fazer o melhor com isso, mas é muito pouco. Leitura, enfim, esse é um dos caminhos, de se aprofundar a ponto de você se sentir seguro o suficiente para você não balançar quando alguém chegar e te criticar. E o outro é você encontrar a sua tribo. E, às vezes, você não vai conseguir encontrar uma tribo, um lugar de pertencimento na tua cidade, no teu bairro, na escola que os seus filhos frequentam. Talvez você está inserido
numa região onde a maioria das pessoas continuam batendo em crianças e acham que isso é normal. Mas dá pra gente construir esse espaço de pertencimento na internet. Você lê um comentário de uma pessoa com qual você se identificou, manda uma mensagem. Começa a construir essas conexões, porque você se sentir sozinho nadando contra a corrente é muito difícil. Mas se você vê um bando assim de pessoas fazendo a mesma coisa, você já se sente menos doido e menos sozinho, né? Então, assim, é isso. Então, esses dois caminhos. Estudar o suficiente para você perceber o óbvio que esse caminho é. E o segundo é você estar com pessoas que têm esses mesmos valores que você. E que quando você tiver insegura ou pisar na bola com os teus filhos, essas pessoas também te acolham e te lembrem, olha, é sobre redução de danos, todo mundo vai errar e não é sobre perfeição, e aí você recomeça agora, então. Então, eu acho que são esses dois os caminhos que eu vejo no momento. Teve um caso quando o Alex nem tinha nascido ainda e eu já tinha essa convicção de que eu não ia bater nos meus filhos. Eu apanhei, tá tudo bem, meu pai apanhou. Eu apanhei, tá tudo bem, eu apanhei naquela época. Tem um livro, mas eu não. Escreveu lá, chama-se Apanhei e Não Morri, tá? Se vocês quiserem conhecer, gente, um livro chamado Apanhei e Não Morri, escrevi com autoria com mais uma galera de autores. Tem algumas alunas da escola que participaram desse livro. Uhum. Tudo bem, eu perdoo meu pai por ter batido, foi o jeito que ele sabia educar, e tá tudo bem, nesse sentido que eu quis dizer. Mas eu decidi que, né, e junto com a minha esposa, que a gente não queria isso pro nosso filho, não vai ter violência. E a gente começou a trocar uma ideia com alguns familiares. Gente, e assim, a enxurrada de informação dizendo, mas como assim? Nossa, que difícil, Você vai cuspir pra cima e não sei o quê. Eu acho que é o castigo também, né, Rodrigo? Você fala o bater e o castigo, bater, então... Cara, o castigo é mais, assim, porque bater até parece uma coisa que hoje se discute mais, porque entra num lugar de violência doméstica, inclusive, contra a criança. Mas dentro da nossa bolha, fora da nossa bolha, se bate muito. Muito! Gente, olha só um adendo para o que você tá falando. Eu trabalho especificamente com educação positiva. A gente está escrito no meu perfil, todo mundo que me segue sabe disso. E vira e mexe, eu posto algum conteúdo que tem gente que coloca lá, porque uma palmadinha é importante, uma sentadinha. Assim, como é que essa pessoa brotou aqui no meu espaço, onde eu falo explicitamente sobre isso? Então, assim, se nesse espaço, que é uma super bolha, acontece isso, gente, a gente não pode se iludir. Não. O que rola de violência solto por aí não está escrito, gente. Sim. Não está escrito. E como lidar? Então, vamos pensar assim, nesse ponto. Eu estou entrando no processo, né? Uma pessoa nova que está entrando nesse processo agora, que também tem essa ideia e vai enfrentar o familiar, vai enfrentar, então, qual seria esse caminho que você disse? Você falou da bolha, sair, procurar os nichos, adorei essa ideia que você fala de procurar a tua tribo, né? E ir atrás dessa informação, mas o difícil é lidar também, porque esse confronto direto, às vezes você não quer ficar batendo confronto, as pessoas às vezes acabam não falando. Como lidar com isso? E daí você seguir o teu caminho, sem castigo e sem... falar da punição, na verdade. Acho que a palavra punição resume muito, assim, né? Eu diria que às vezes a gente não precisa convencer a família também. Quando eu fico muito agarrada no desejo de que a família teria que me apoiar, eu tô fantasiando. Aí sou eu, a minha criança dentro de mim, desejando o idealismo, o fantasioso, que muitas vezes não vai estar mesmo disponível. E é importante eu chegar a essa conclusão de que talvez essas pessoas simplesmente não vão concordar. E aí eu entender assim, eu não preciso entrar numa discussão. Talvez eu não precise nem conversar sobre isso com essas pessoas. Nem provar nada pra ninguém. E nem provar. Porque, mais uma vez, se eu tô preocupada em provar pro outro, eu tô de costas pro meu filho. Eu não tô realmente focando nele. Eu tô focando nesses adultos aqui. Eu acho que eu vou insistir na minha resposta anterior. Assim, se você tá nesse caminho e se sente no meio de uma rede de pessoas que, por mais que você queira bem, discordam de você, encontre os espaços no qual as pessoas concordam com você, que pensam como você, para você se fortalecer, sabe? E aí outra coisa também, se você, por exemplo, percebe que naquele almoço em família aos domingos, você fica muito cansado e cansada de ficar ouvindo as críticas das pessoas, fica menos tempo, sabe? Se preserva também. Se preserva, não fica mandando post para as pessoas para ver se elas concordam. Tipo, cria uma barreira saudável nessas relações. É como se fosse entender assim, eu me relaciono seletivamente com essa pessoa. Tem assuntos que simplesmente não vou conseguir abrir, porque vão me desgastar. Até porque, voltando para a cena do almoço em família no domingo, né?
se você talvez fica demais ali naquela cena, querendo convencer aquelas pessoas, você vai sair tão drenado e drenada, e aí o teu filho vai ficar sem um pai e mãe nutrido para poder cuidar dele, né? Porque você vai estar exausto, você vai estar desregulado. Então é isso. Claro que se tiver um espacinho de abertura, compartilhe o que for possível, né? Mas é realmente ser um pouquinho mais seletivo, assim, até que ponto eu preciso que essas pessoas estejam abençoando a minha escolha, né? E aí eu sei que também tem um ponto secundário que tá, mas talvez essa pessoa que discorda de mim também é uma rede de apoio. Sim. Aí é um pouquinho mais complicado, né? Enfim, aí... Mas eu acho que assim, não precisa gerar um conflito por conta de diferenças de opiniões de educação. Porque no final das contas, quem educa somos nós, né? A rede de apoio, ela está ali para dar um apoio, um suporte. Mas dentro da nossa casa é que existe mesmo a educação. A gente conversava ontem sobre a participação dos avós, que dão açúcar demais para as crianças e assim por diante. Mas vamos fazer um foco aqui, Maia, para a gente poder colher, porque eu sei que você tem muito conhecimento e eu preciso te perguntar uma coisa que vai ajudar os pais que estão em casa. Como educar sem punir? Como acolher? Como a gente consegue criar um vínculo maior com o filho? E eu estou te fazendo 3 perguntas dentro de uma só, porque nosso tempo daqui a pouco está acabando, né? E então, seria mais ou menos isso. Porque a dificuldade mas se não der o castigo, o que vai acontecer? Ai, sim. Se não der uma palmada, o que vai acontecer? Se eu não O que punir, fazer no lugar da palmada? se eu não punir, como é que vai ser? Sabe? Acho que essa contribuição seria muito legal para o pessoal. Eu acho que de forma bem direta e prática, eu vou explicar o seguinte. Você pode falar com seu filho sobre algo que ele fez que tenha sido inadequado, por exemplo. Tá? Então, sei lá, vamos supor que o irmão mais velho empurrou o irmão mais novo. E esse é um comportamento inadequado, Sim. né? A gente não vai liberar esse tipo de interação. Que bom que você fala inadequado, você não fala mau comportamento. Porque não é mal. Porque é criança, né? É criança. Uhum. É um comportamento que vem de um lugar de desregulação. Então, primeira coisa que a gente vai fazer, como é que eu estou me sentindo? Eu, pai, mãe, adulto cuidador, como é que eu estou agora? Eu estou com vontade de engolir essa criança? Ou eu vou conseguir falar decentemente com ela? Se você está desregulado, com vontade de desganar teu filho, amorzinho, não é hora de você falar. Educar filhos é fácil, educar filhos é difícil. Super fácil, gente. Mas é isso. Se conecta com o teu estado emocional. Se você não consegue garantir que você vai falar decentemente, respeitosamente com o teu filho naquele momento, não é hora de se abrir a boca. Você pode entrar em cena e apartar os dois para não continuar tendo esse tipo de interação, mas de ensinar e falar sobre só quando você estiver num estado emocional de respeito. E às vezes vai ter que esperar um pouquinho. Você vai ter que segurar a tua vontade de vomitar suas frustrações em cima dos seus filhos, de falar o quão terríveis eles são, porque sempre estão se empurrando, blá, blá, blá. Moralismo puro. Isso daí não educa nada. Só faz seus filhos se sentirem um cocô. Só isso. Então, como é que você tá? Tá desregulado? Vai se regular. Como é que me regulo? Você pode, se você tiver um parceiro ou parceira em casa, pedir para essa pessoa entrar em cena no seu lugar. Se você não tiver, você pode fazer um exercício de respiração. Você pode nomear o que está sentindo. Pessoal, eu quero ajudar, mas eu sei que se eu continuar falando, eu vou desrespeitar vocês. Vamos todos se apartar um pouco aqui agora. Encontrar o seu caminho de você se regular. E tem uma diquinha extra. Eu nem sou muito fã de diquinhas extras, assim, gente, mas essa é uma carta na manga. Tenha fácil uma foto dos teus filhos bem pequenininhos, bem fofinhos, que mesmo que você esteja com muita raiva, você vai olhar aquela foto e você vai se reconectar com o teu lugar amoroso para você conseguir conversar com eles. Essa é uma, digamos que, estratégia para situações extremas, porque a gente não deve ficar desviando o que nós estamos sentindo, mas para a gente não violentar os nossos filhos, pode ser um caminho alternativo. E aí, depois, de um lugar respeitoso, a gente vai conversar com essa criança e sustentar, amor. Não dá para tratar assim. Quando você estiver nervoso, você pede mamãe ou pede papai para te ajudar. Enfim, e é uma construção dessa dinâmica. E, não funciona, eu falei uma vez. De onde que a gente está tirando que uma vez vai ser suficiente, né? É uma construção constante. E
E a gente tem que entender que não é sobre funcionar na criança, é sobre a criança crescer entendendo que o normal é isso, de se respeitar mutuamente. Porque se eu entro em cena, atropelo os meus filhos com as minhas violências, eu estou ensinando que tudo bem atropelar quem eu quero bem. Tudo bem eu tratar mal quem é da minha família. Tudo bem eu ser desrespeitoso. Beleza? Obrigada, mamãe. Tô anotando aqui no meu sistema nervoso. Anotei aqui da próxima vez. Então, inconsciente, né? Tá sendo registrado lá. Assim, não é que os pais façam isso por serem maus. Mas é isso, a gente tem que se reeducar. Então, assim, em outras palavras, primeiro, castigos ou punições não educam, não ensinam. Porque seria o mesmo raciocínio de falar assim, não, para você aprender um novo idioma, toda vez você precisa também levar uma chinelada para você aprender. Ou então... Fez o accent errado, vai pro castigo. Fez o quê? A pronúncia errada vai pro castigo. Exatamente. Ou então tá aprendendo... Inclusive, antigamente na escola faziam isso, né? Uhum. Quando estudava multiplicação, você errava. E não é o bater que ensina, não é o castigo que ensina. É a conexão que faz o cérebro estar regulado e assim aprender. Então, abre mão dessa ideia e começa a treinar a tua habilidade de se regular para poder falar de uma forma respeitosa. Aí sim a criança vai começar a estar mais relaxada para te ouvir também. Porque pode ser que no começo ela nem queira te escutar, porque talvez você já atropelou tantas vezes que ela já desconfia da sua reação. Isso aconteceu comigo. Precisei reconquistar a confiança dos meus filhos para depois, enfim, começar a colher os frutos. Eu queria dizer uma coisa incrível de que a gente percebeu aqui nessa conversa, né? Que a gente precisa muito olhar para nós, para sermos melhores para nossos filhos, certo? E que também a gente saiba se autorregular, que a gente saiba também se priorizar, porque vão vir críticas, apontar de dedos na maneira como a gente está mudando e projetando uma educação diferente. E que também um agradecimento à sua contribuição com o mundo, com as coisas que você fala, com as coisas que você faz, com a consciência que você gera nas pessoas de produzir, porque a gente não cria filhos, a gente cria uma nova sociedade, né? Vamos dizer assim. A gente não cria filhos para nós, cria para o mundo. Quanto menos dependentes da gente, se eles forem, melhores serão para a sociedade, para o mundo, para assim por diante, né? E queria que você falasse algo final, uma mensagem final para as pessoas. E um pouquinho antes de você fazer isso, eu quero fazer um merchandising aqui dos seus livros. Aqui estão os livros da Maia, Raiva Não Educa, Pais Feridos, Filhos Sobreviventes. Também temos aqui Como Lidar com Birras. E outro aqui, no nosso Porquê Não Posso Ser Criança. Então também fica a sugestão, por favor. Né? Que mensagem você diria para esses pais? Que você quer deixar para esses pais? Que legado, né, a gente pode deixar aqui para esses pais que querem e estão buscando esse caminho de uma educação mais respeitosa? Eu acho que meio que continuando a conversa que estava acontecendo agora, é realmente isso. Lembra que na hora da raiva você não vai conseguir educar. Então, a gente não vai conseguir fazer isso todas as vezes. Eu não quero que ninguém saia desse podcast com a sensação de que tem que ser perfeito. A gente vai errar várias vezes, mas a gente pode começar a errar menos a cada vez, menos a cada dia que passa. Então, é isso. Ao invés de você agir na hora da sua raiva, espera passar a esfriar um pouquinho a cabeça, passar um pouquinho de tempo e depois você vai e conversa com seus filhos. Acho que esse é o primeiro passo bem prático que eu quero poder espalhar para as pessoas, que é um início de uma educação mais respeitosa. Tem muito mais que vem depois disso, lógico, mas já é um primeiro passo muito importante para já começar a desconstruir a relação de medo de pais e filhos, no caso os filhos com medo dos pais, e de mostrar como que se lida com a própria desregulação. Então, a criança vai estar aprendendo inteligência emocional com o nosso exemplo, a se relacionar de forma respeitosa e vai estar aprendendo o que é o adequado num estado emocional mais seguro e regulado do que quando ela está desregulada. Então, acho que resumindo seria isso. Muito bom, quero agradecer a sua presença aqui no nosso podcast. A gente aprendeu muito aqui contigo no momento de hoje. Queria que você falasse um pouco das tuas redes sociais, para o pessoal saber onde te conhecer, como é que vão te seguir. Eu já sei que os livros estão na Amazon. Sim, né? Já dá aquele desconto para quem for comprar mentoria, curso pós-graduação na Escola Positiva. Brincadeira. Então, as pessoas me encontram no meu Instagram, que deve estar em algum lugar aqui em volta desse vídeo ou desse áudio que você está ouvindo, que é Maia, com Y_Eigenmann. Mas se você só colocar Maia_, vai aparecer já no Instagram. Eu também estou no TikTok, para a galera jovem. Os jovens. E, enfim, quem quiser se aprofundar, eu acho que tem muito conteúdo lá disponível.
Quem quiser fazer uma formação na área, se tornar profissional na educação positiva, tem as formações profissionalizantes também. Mas é isso, eu acho que tem bastante coisa já disponível. E muito obrigada pelo convite. Foi um prazer estar aqui com vocês hoje. Foi muito bom esse bate-papo. Obrigada pela liberdade de, enfim, poder trazer vários assuntos diferentes. Foi um prazer estar aqui. Muito bom, muito Legal. bom. E você que está aqui no final desse podcast, há 1 hora ouvindo a gente, deixa suas 5 estrelas aqui no Spotify, no podcast, em qualquer canal que você está assistindo, se é no YouTube, deixa o seu like e compartilhe. Compartilhe com outras pessoas que também podem, estão querendo ou que precisam entender ou aprender um pouco mais sobre educação positiva. Quantos pais não precisam dessa mensagem, né, Rodrigo? Quantos pais não precisam dessa mensagem? Quantos pais não precisam desse acolhimento também? Porque às vezes ele quer mudar, ele quer fazer diferente, mas ele se vê sem recurso, ele não sabe por onde começar, ele não sabe o que fazer para deixar um ambiente familiar mais feliz e alegre, né? E assim por diante. Isso aí, gente. Muito obrigado por mais uma vez estar aqui conosco no podcast Família Extraordinária e até o próximo episódio.